Oi gente, tudo bem com vocês? Então, o vídeo hoje vai ser sobre aquele tema que a gente conversou no outro vídeo que vocês pediram nos comentários, que é sobre como funciona o esquema de provas aqui da UBA, com relação a provas do CBC, do UBA 21 e da carreira. Então eu vou explicar ao longo do vídeo como funciona essa parte de provas, tanto do CBC, quanto do UBA 21, quanto da carreira. Primeiro, eu vou começar explicando do ciclo básico comum. Lembrando que o ciclo básico comum ele pode ser feito em duas modalidades, no CBC presencial e no UBA 21, que é a modalidade semipresencial. O CBC presencial e o UBA 21, os dois fazem parte do ciclo básico comum, que, lembrando, é o primeiro ciclo da carreira, que é as matérias iniciais lá que vocês precisam fazer para ingressar em medicina, que se chama CBC. Então, independente de ser UBA 21, de ser CBC presencial, os dois são o CBC. É só uma forma diferente de se chamar. Vamos começar então pelo CBC presencial. Bom, no CBC presencial, as provas estão divididas em duas provas parciais, ou seja, provas com pedaços do conteúdo, como o nome já diz, parciais, e uma prova final. Essas provas parciais, elas podem ser ou de múltipla escolha ou de escrever. E a prova final também, mesma coisa, pode ser o de escrever ou de múltipla escolha. As provas parciais, elas valem 10 pontos. A nota mínima para vocês aprovarem uma prova é vocês acertarem 60% da prova. Esse 60% equivale à nota 4. É feita uma conversão para chegar nesse 4 equivaler a 60%, tá? Então, por isso que 4 equivale a 60% e não 6. A nota mínima, então, para aprovar cada parcial é 4. Tá, e o que acontece se eu não tirar 4 para aprovar? Aí vocês podem fazer um recuperatório dessa prova. Esse recuperatório vocês têm que tirar aí 4 para poder aprovar essa parcial. Para vocês poderem fazer a prova final, né, para poder aprovar a matéria, vocês têm que tirar no mínimo 4 na primeira parcial e 4 na segunda parcial. Ou seja, 4 e 4 aprovar nas duas parciais. Não tem como somar a nota das duas provas para fechar 8 pontos para ir para a final. Não, precisa tirar 4 e 4. Aí vocês vão para a prova final. Essa prova final é uma prova do conteúdo completo, que vocês aprenderam em toda a matéria. A prova final, ela também vale 10 pontos e vocês também precisam tirar 4. Diferente das parciais, ela não tem recuperatório, porém vocês têm 3 tentativas para fazer essa prova final. Ou seja, vocês não precisam aprovar ela de primeira, vocês têm 3 tentativas. E vocês só aprovam a matéria após aprovar a prova final. Lembrando que a prova final é o conteúdo todo. E se caso vocês tirarem uma nota muito boa entre as duas parciais, que some 13 pontos entre as duas, sei lá, 4 e 9, vocês vão tirar mais que 13. A partir de 13 pontos, vocês promocionam a matéria. O que é promocionar a matéria? É quando vocês tiram essa nota muito boa, vocês passam na matéria direto, sem precisar fazer a final. Então é como se eles dão para vocês um brinde de aprovar a matéria sem precisar fazer a prova final. Bom, agora eu vou explicar do UBA 21. Lembrando que do UBA 21 as provas são presenciais. As aulas não, mas as provas sim. Então, vamos explicar sobre o UBA 21. O UBA 21 também está dividido da mesma forma que o CBC presencial em duas provas parciais e uma prova final. A diferença é que no UBA 21 vocês não precisam obrigatoriamente tirar 4 pontos em cada parcial para aprovar. Vocês precisam apenas somar 8 pontos entre as duas provas parciais. Por exemplo, no UBA 21, se vocês tirarem 1 ponto na primeira parcial e tirarem 7 pontos na segunda parcial, vocês somaram 8, vocês aprovaram as parciais e podem fazer a prova final. Porém, se vocês não somarem 8, se vocês somarem 7, vocês já reprovaram na matéria. E já no CBC presencial, vocês precisam tirar no mínimo 4 e 4, não basta somar 8, que nem no UBA 21. No UBA 21 também tem a questão da promoção, ou seja, se vocês somarem 13 pontos, vocês promocionam a matéria e não precisam fazer a prova final. Porém, para promocionar daí no UBA 21, vocês precisam tirar no mínimo 4 pontos em uma prova, e aí no caso, na outra vai ter que ser 9 para tirar 13. Então, se vocês tirarem 13 em uma prova e 10 em outra, vocês não promocionam a matéria, precisa fazer final. Mas uma coisa é que no UBA 21 não tem recuperatório das provas. Se vocês tirarem 3 na primeira parcial, vocês vão ficar com 3. Aí vocês precisam compensar na segunda parcial a nota que vocês tiraram na primeira parcial a menos, para somar os 8 pontos. E a prova final do UBA 21 é a mesma coisa que a prova final do CBC presencial. Vocês precisam tirar 4 pontos, vale 10 também, e também tem 3 tentativas para fazer essa prova final.
Bom, então eu expliquei como funcionam as provas do CBC e agora eu vou explicar como funcionam as provas da carreira, que é considerada a partir do ciclo biomédico. Bom, as provas também são divididas em parciais e prova final. Porém, a quantidade de provas parciais vai depender da matéria e de quantas divisões essa matéria tem, se é uma matéria anual ou semestral. Aí essas provas parciais, elas podem ser em distintas formas. Elas podem ser em choice, que são as provas de múltipla escolha. Elas podem ser teóricas, né? No caso, uma prova ali de escrever e tal. Ou elas podem ser provas orais. E essa prova oral, ela pode ser uma prova oral teórica, que é quando o professor vai te perguntar alguma coisa e aí tu vai responder para ele só explicando o conteúdo, né, só falando. Ou pode ser uma prova oral prática, que daí vai ser, por exemplo, em anatomia, quando tem um preparado em cima da mesa e aí o professor te pede para explicar sobre algum músculo e aí você vai explicar sobre aquele músculo e tal, já com, no caso, com algo ali para você explicar, digamos, uma coisa prática, não só falar, só explicar alguma coisa. Você também vai demonstrar o que você está vendo, apontar as coisas. A maioria das matérias na carreira não promociona, então vocês têm que obrigatoriamente fazer as provas parciais e a prova final. Então, além de passar nas provas parciais para aprovar a matéria, vocês só vão aprovar a matéria definitivamente após ter feito a prova final e aprovado a prova final. E a nota de vocês na matéria vai ser a nota de vocês que vocês tirarem na prova final. Lembrando que a prova final é o conteúdo de toda a matéria, desde quando vocês começam. Se ela é uma matéria anual, ela é a matéria lá desde o primeiro dia de aula do começo do ano até o último dia de aula do final do ano. E para fazer essa prova final, vocês precisam estar com todas as parciais já aprovadas. As parciais na carreira, elas também têm a chance de vocês fazerem um recuperatório de cada parcial. O que acontece se vocês reprovam no recuperatório? Vocês reprovam na matéria. Aí, então, no momento que vocês reprovaram no recuperatório, vocês já reprovam a matéria. A nota para vocês aprovarem também é 4, que também equivale a 60%. E lembrando também que as parciais vocês não podem juntar a nota de uma com a outra. Ou seja, vocês não podem tirar 3 em uma e 5 em outra para compensar a nota da anterior. Vocês precisam obrigatoriamente aprovar todas as parciais. Bom, então eu vou fazer um resuminho para quem não entendeu. Dependendo da matéria, vocês têm 2 ou 3 parciais. Vocês têm que aprovar essas todas parciais e aprovando essas parciais você faz uma prova final. Essa prova final vai ser o conteúdo de todas essas parciais. Se forem 3, vai ser o conteúdo das 3, se forem 2, o conteúdo das 2. Aí, quando você passar nessa final, você vai aprovar a matéria. Antes de passar nessa final, você não aprovou a matéria ainda. Você só regularizou ela. E esse é um diferencial, assim, que eu acho que é o maior, assim, com relação às provas, das provas do Brasil, que você não precisa aprovar provas e mais uma prova final, além de já ter aprovado as provas para finalmente poder terminar a disciplina. Bom, o vídeo de hoje era isso. Eu sei que é um pouco confuso essa questão de provas aqui e é bem complicado mesmo. No começo eu demorei muito para entender e conforme a gente vai estudando e vai fazendo as provas é que a gente vai pegando o ritmo e pegando o jeito mesmo de como funciona. Espero que tenha dado para entender aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui embaixo nos comentários. Lembrando que quem precisa de assessoria vai ter aqui rodando na tela o QR Code, tem o link aqui embaixo na descrição. Quem precisa também, que vai começar o CBC presencial ou o CBC online, o UB21, enfim, quem vai começar o CBC e quer indicação de cursinho para as matérias das exatas, tem também aqui na descrição do vídeo e no QR Code um cursinho que a gente indica para fazer do CBC. E é isso, um beijo, nos vemos no próximo vídeo, tchau!